Hoje coincidiu escala da banda com a escala de pregação, mas espero ter voz até o final, né? Vamos lá, os irmãos ajudem aí na intercessão. Irmãos, é uma alegria enorme estar com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus e falando daquilo que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando aqui com os irmãos. Nós vamos orar inicialmente pedindo que Deus esteja nos abençoando, nos conduzindo, nos fazendo entender, que Ele nos ilumine a mente e o coração para recebermos a semente da palavra de Deus como um terreno preparado, fértil, amém? Para que essa palavra frutifique nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor amado Deus e Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, eu te agradeço, Pai. Essas palavras cruzaram 20 séculos até chegar a nós, e nós te agradecemos por isso. Irmãos foram entregando de geração após geração, e hoje me cabe aqui essa missão de transmitir mais uma vez. Eu te peço que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê unção, para não pregar a Tua palavra, Senhor, superficialmente, mas que eu possa transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E aquilo que eventualmente eu não falar, que o Espírito que instruiu essa palavra, que inspirou essa palavra, possa estar falando também a mais no coração dos meus irmãos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, estamos às vésperas de uma grande conferência, né? Conferência com o futuro. E quem que está ansioso aqui pela conferência? Eu acho que essa mensagem aqui, ela já é um prelúdio, né? Sabe aquele, o evento pré? Tem um evento pré, né? Então, que Deus nos ajude a estar com esse espírito, com essa mensagem no nosso coração. Gostaria de pregar hoje, vamos pregar, sobre Efésios capítulo 5, versos 18 a 21. Texto conhecido da palavra de Deus, que fala assim: deixem-se encher pelo Espírito. Esse é o tema. E a palavra de Deus nos diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Irmãos, para início de explanação aqui, eu vou fazer alguns pontos introdutórios. O primeiro é o seguinte, e quem estuda Efésios sabe disso muito bem, quem está estudando princípios elementares também. Anota aí: uma coisa é ter o Espírito, outra é estar cheio do Espírito. São coisas diferentes, biblicamente diferentes. A presença do Espírito Santo na pessoa que entregou a sua vida para Jesus, a pessoa que nasceu de novo, é como um selo, uma marca permanente. Diz isso lá em Efésios capítulo 1, verso 13. O Espírito passa a habitar na vida da pessoa que entregou a sua vida, o trono do seu coração ao Senhor Jesus. O Espírito Santo é uma marca permanente. Quem é nascido de novo tem dentro de si a presença permanente do Espírito Santo. Agora, meus irmãos, a Bíblia mostra em paralelo, em várias passagens, pessoas que já tinham se convertido, já andavam com o Senhor, mas foram cheias do Espírito. Então, uma coisa na Bíblia é você ter o Espírito, outra é ser cheio do Espírito. E tanto é assim que é um mandamento: enchei-vos do Espírito. Deixem-se encher do Espírito. Isso é para quem já tem o Espírito, mas o encher dele, certo? É algo diferente. Então a gente vê aqui várias ocasiões de pessoas que ficaram cheias do Espírito. A Bíblia também fala em pessoas serem reconhecidas como uma pessoa cheia do Espírito.
Então, o ser cheio do Espírito é mais do que episódios. É uma marca da vida dessas pessoas, uma vida cheia do Espírito. A gente vê lá, por exemplo, em Atos capítulo 6, verso 3: escolham 7 homens cheios do Espírito para servirem na igreja. Então, ali na escolha dos diáconos, nós vemos que não bastava ter o Espírito dentro de si, era necessário ser cheio do Espírito. E a gente vê também na pessoa de Barnabé, em Atos 11, 24, Barnabé tinha o Espírito Santo, mas ele foi considerado um homem cheio do Espírito. Então, uma coisa, meus irmãos, é ter o Espírito presente, outra coisa é ter o Espírito presidente, outra coisa é ele estar dirigindo a sua vida de tal forma que você se sente cheio da sua presença e ele começa a afetar diversas áreas da sua vida. A Bíblia também fala de momentos em que uma coletividade ficou cheia do Espírito. Nós vemos isso em Atos capítulo 4, 31, em que toda a igreja ali ficou cheia de repente do Espírito. Também vemos em Atos 19, uma coletividade ficando cheia do Espírito. Então esse enchimento que Deus nos tem preparado, planejado, ele não é só individual. Nós podemos orar para que o Espírito caia na igreja, porque isso inclusive é uma expressão bíblica lá de Atos capítulo 10, que o Espírito caiu na casa de Cornélio e afetou todos os presentes. Nós podemos pedir pelo enchimento individual do Espírito Santo. Nós podemos pedir também por ocasiões específicas de enchimento do Espírito Santo, mas nós podemos pedir por uma vida carregada pelo Espírito Santo, onde o Espírito Santo está sempre presente dessa forma, enchendo-nos. E mais do que isso, nós podemos pedir que a igreja seja cheia do Espírito Santo. E lembrando mais uma vez, é uma ordem. A palavra de Deus nos diz ali no nosso texto base: deixem-se encher pelo Espírito. Isso é um mandamento, meus irmãos. Está na mesma categoria de amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, levai os fardos uns aos outros, sede compassivos uns com os outros, e todas as demais mandamentos da palavra de Deus. Não é uma opção, é um mandamento. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, ainda a título de introdução, para que buscar o enchimento do Espírito Santo? Meus irmãos, a Bíblia mostra o que o Espírito faz quando uma pessoa é cheia dele. E a gente vai ver então se a gente vai querer isso ou não. O que acontece com uma pessoa cheia do Espírito para que nós tenhamos esse desejo? Para que enchimento do Espírito? Em primeiro lugar, enchimento do Espírito para ter poder para testemunhar. Jesus Cristo disse em Atos capítulo 1, verso 18: receberão poder e serão minhas testemunhas. Fiquem em Jerusalém até serem revestidos de poder, e quando vocês forem revestidos de poder, serão minhas testemunhas. Coisa difícil é ser testemunha de Cristo sem o poder. Mas nós devemos buscar esse enchimento do Espírito, porque quando o Espírito Santo nos enche, testemunhar fica mais fácil. Fica, aliás, automático. Nós passamos a fluir o Espírito Santo, assim como passamos a fluir o nosso testemunho, e o testemunho das coisas de Deus. Sem o poder espiritual do Espírito Santo somos fracos. Testemunho é fraco. Testemunho fraco gera pouco poder de convencimento. Então nós precisamos nos encher do Espírito Santo para ter poder, para sermos testemunhas de Cristo. Mais do que isso, nós precisamos do enchimento do Espírito para ter coragem para testemunhar. Coragem. A gente vê essa mudança incrível. Aqueles apóstolos, aqueles discípulos ali na noite da prisão de Cristo, fugiram todos. Dos 12 apóstolos, ali ao pé da cruz só estava João. Aqueles homens tão corajosos, fortes, tiveram menos coragem do que as mulheres, porque tinha várias ali ao pé da cruz, mas os homens só tinha João.
Mas esses discípulos, esses apóstolos medrosos, quando eles recebem o poder do Espírito, quando eles recebem o enchimento do Espírito Santo, eles se posicionam diante do Sinédrio e falam assim para aquela corte, para aquele tribunal judaico inteiro: vocês não podem me impedir de falar das coisas que temos visto e ouvido. E aquilo impactou o Sinédrio a ponto de que eles falavam assim: como é que pode? Esses homens estão sem instrução, eles não têm instrução, mas eles têm uma força, eles têm uma coragem, eles têm uma vida, eles tinham o Espírito Santo. Mas, meus irmãos, nós precisamos do enchimento do Espírito Santo para sermos ensinados. Jesus disse em João capítulo 16, 13 a 15, que o Espírito Santo que Ele enviaria nos encaminharia, nos guiaria para a verdade. Tudo que você tem de mentira, de falsidade, de coisas que não estão esclarecidas na sua vida, o Espírito Santo enchendo a tua vida vai esclarecer uma por uma. Ele vai trazer verdade, revelação daquilo que você precisa para conhecer mais a Deus e para ser essa testemunha que a gente falou. Também o enchimento do Espírito serve para lembrarmos as palavras de Jesus. Jesus disse em João 14, 26, que o Espírito Santo nos faria lembrar das palavras dele. Então, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, as palavras do nosso mestre, as palavras do nosso rei ficam vivas na nossa mente. O enchimento do Espírito produz outra coisa. O fato de que Jesus falou em Mateus capítulo 10, verso 19 a 20: quando levarem vocês perante autoridades, quando perseguirem vocês, não se preocupem com o que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo falará pela boca de vocês. Então o Espírito também nos dá palavras em momentos de perseguição. João capítulo 16, 14 a 15 diz que o Espírito Santo nos enche para glorificarmos mais a Jesus. O Espírito Santo nos conduz a glorificar mais a Jesus. Ele traz tudo que pertence ao Filho e dá a nós espiritualmente. E tudo que pertence ao Filho é o que pertence ao Pai. Tudo que pertence ao Pai pertence ao Filho. Jesus fala isso. Mas o enchimento vai trazer mais dois grandes resultados. Os frutos da sua presença, os frutos do seu enchimento. Será que nós já estamos completamente cheios do amor, da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio? Será que a gente precisa mais disso? Eu preciso, meus irmãos, bastante. Mas se nós nos enchermos do Espírito Santo, Ele vai produzir esses frutos na nossa vida. Diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Nós precisamos do enchimento do Espírito Santo, por fim, para estarmos abertos aos dons do Espírito Santo, que são úteis à edificação espiritual individual e à edificação do corpo de Cristo. E é outro mandamento da palavra: buscai os dons do Espírito Santo. Mas como é que eu vou buscar os dons do Espírito Santo se eu não busco me encher dele? Então temos aqui, meus irmãos, todos esses motivos para buscarmos e nos encher mais do Espírito Santo. E agora a gente vai ver essa passagem que fala especificamente sobre isso. Pode continuar projetando aí, meu irmão. Só lembrando o seguinte: essa passagem aqui não é uma receita de bolo, não é um passo a passo completo que vai gerar um resultado automático. Quer dizer, se eu fizer isso, se eu seguir exatamente isso, eu vou ter o resultado de ser enchido pelo Espírito Santo. Não trate o Espírito Santo como um objeto. O Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa ele tem vontade própria. Você se coloca nessas condições que a gente vai falar aqui, que o texto fala, mas não quer dizer que você não tem que desenvolver um relacionamento com Ele, uma interação com o Espírito Santo, que é essa interação que vai trazer esse enchimento. Mas para efeitos didáticos nós vamos nos concentrar nisso que a palavra fala, que acompanha o processo de quem está buscando se encher do Espírito Santo. Por fim, ainda antes de começar a explanar,
item por item dessa passagem, gostaria de dizer o seguinte: o Espírito Santo conhece o mais profundo do teu coração. Ele conhece o mais profundo do teu coração. E a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, verso 3, que Deus não atende orações feitas com motivos egoísticos ou para o nosso próprio prazer. Então, meu irmão, se você está buscando o enchimento do Espírito Santo só porque você quer ter sensações, só porque você quer ter experiências espirituais maiores, sinto muito, mas se é só esse o teu objetivo, Ele não está com muita vontade, com certeza, de só satisfazer a tua carne, o teu prazer. O Espírito Santo, Ele nos enche sim de sensações, de presença, de alegria. Tem pessoas que na sua presença ficam ali em estado de choque, tem pessoas que na sua presença saltam, tem outros que caem. O Espírito reage, e a pessoa reage nessa interação como lhe apraz. Ninguém domina o vento, Jesus disse para Nicodemos, e assim ninguém domina o Espírito Santo. Mas eu digo o seguinte, meu irmão, você tem que querer mais do Espírito Santo, você tem que querer aquilo que a gente disse aqui, que são os efeitos do Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo, e assim eu oro para que seja a oração de todos aqui, para testemunhar mais, para aprender mais, para lembrar mais das palavras de Jesus, para glorificar mais a Deus, para permitir que Ele desenvolva o seu caráter no meu, porque o seu caráter em mim vai trazer aquilo que faz parte desses frutos: amor, alegria, paz, paciência. As experiências, os dons vêm a reboque. Nós temos que querer Ele. E agora vamos seguir ao texto. Isso tudo foi a introdução. Diz assim a palavra de Deus: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Meus irmãos, Tito capítulo 3, verso 4 a 6 fala do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Começa com a lavação. Você quer se encher do Espírito Santo? Começa com uma lavagem. O Espírito Santo quer provocar uma lavação na nossa vida de tudo aquilo que está enchendo a nossa vida e não deve mais ocupar ali lugar. Não faz mais sentido na vida de um discípulo de Jesus. Jesus, Ele quer fazer uma limpeza e quer continuar fazendo a limpeza. E às vezes, meus irmãos, não é nem de coisa ruim. Aqui é claro que você ser escravo do álcool é uma coisa horrível, mas às vezes, meus irmãos, nem é uma coisa assim tão ruim. Eu estava conversando com o Fernando, foi muito edificado pela conversa dele antes. Ele falou assim: veio ali uma flecha de jogar videogame. Quando eu vi, eu estava perdendo horas e horas e horas do meu dia ali jogando videogame, uma coisa sem proveito nenhum. E o Espírito Santo estava ficando, né? Não necessariamente que essa lavação é só de sujeira, é lavação daquilo que está fazendo com que você não viva o que diz também o capítulo 5 de Efésios, de aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Os dias que nós estamos vivendo são maus, e nós temos que aproveitar o tempo para nos edificar mais. Não estou falando que você tem que abrir mão de tudo que é diversão na tua vida, de forma nenhuma. Mas você tem que pedir de Deus o discernimento e a sabedoria. Senhor, o que está ocupando mais espaço do que o Senhor? E a partir das constatações, das revelações que Ele vai dar, você se livrar dessas coisas. Seja álcool, seja cigarro, seja distrações bobas. A primeira coisa, meus irmãos, é essa lavagem. Não se embriague com vinho. E ainda ele diz por quê? Porque leva à libertinagem. A palavra grega é asótia, que significa desperdício, devassidão, coisa que não serve para nada, aquilo que não agrega. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz, ainda também lá, já citei 2 vezes Tiago,
que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, a amizade com o mundo é adultério espiritual, e que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Veja bem, meus irmãos, quem tem ciúme, e é um ciúme santo, não quer ficar competindo, né? Não quer ficar disputando espaço. O Espírito Santo não quer ficar disputando espaço na nossa vida. Esse é o primeiro passo, meus irmãos, e aqui eu sei que o Espírito Santo está falando em corações aqui. Coisa que você sabe que precisa abrir mão para estar mais aberto ao enchimento do Espírito Santo. Coisas que estão ocupando espaço demais na casa do teu coração e que você precisa tirar para o Espírito Santo ser o convidado pleno. O texto continua: mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher. Deixem-se. Quem que aqui é o sujeito do verbo? Nós. Nós temos que deixar. Mas se encher pelo Espírito, nós temos que deixar, e Ele vem e enche. Mas o Espírito, Ele é gentil, Ele é cavalheiro. A gente viu em Gálatas 5:22 que a amabilidade, que significa gentileza, é um fruto do Espírito. E todos os frutos do Espírito são coisas que o Espírito é. Então o Espírito é gentil, o Espírito é amável. Para Ele operar na sua vida, Ele está esperando convite, gentileza, espaço. Por isso deixem-se encher. Ele é cavalheiro, Ele não é invasor, Ele não é violador, Ele não é agressor. É nossa parte deixar realmente de coração abrir espaço para que Ele nos encha mais. O texto segue no verso 19 dizendo: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Interessante, meus irmãos, ele está falando cantando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais? Não, fala. Ele está falando falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Primeira coisa aqui, meus irmãos, a nossa fala tem que refletir aquilo que nós cantamos. A nossa fala no dia a dia não pode ser diferente do que aquilo que a gente canta na igreja. Você não pode expressar fé enquanto canta e dúvida enquanto fala. Hoje nós cantamos, primeira música: tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Repetimos 8 vezes essa frase: tu fazes que tudo, né? Aí acontece alguma coisa, eu já estou reclamando, já não estou acreditando que é Deus, não estou me queixando para Ele, porque Ele... Meus irmãos, a gente tem que falar aquilo que a gente canta. Não estou falando das frases, estou falando do conteúdo. A nossa vida tem que expressar. Você não pode profetizar bênção enquanto canta e profetizar que vai dar tudo errado quando fala. Outro exemplo, a gente cantou: haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse conteúdo tem que fazer parte da nossa conversa. Haverá um milagre dentro de mim, haverá um milagre dentro de ti. Existe um rio que brota do trono de Deus, das moradas do Altíssimo. Esse mesmo rio, Jesus prometeu para a samaritana que flui do coração de todos os que se enchem do Espírito. Existe esse rio e nós precisamos mergulhar nele, nós precisamos fluir nele. Agora, se você diz: haverá um milagre dentro de mim, e na tua fala tu diz para tua esposa, para o teu filho: viu, não adianta, isso daí não vai dar certo. Você não está falando o que você canta. Você quer se encher mais do Espírito Santo? Comece a prestar mais atenção nas coisas que você canta e comece a moldar a tua fala por meio daquilo, porque a nossa fala molda o nosso cérebro e edifica a nossa fé. Vida e morte estão no poder da língua. Adeque mais a sua fala. A nossa fala deve ter o conteúdo, diz ali, de salmos, hinos e cânticos espirituais.
Ele fala das formas de literatura musical da época, mas que existe até hoje. Os salmos são os livros da Bíblia. A tua fala tem que estar contaminada de salmos. Você tem que poder dizer na sua casa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E assim você vai trazendo o texto bíblico para a sua vida. Os hinos são aquelas canções com letras especiais que resistiram ao teste do tempo. E resistiram porque tocaram na vida de pessoas por muitas gerações. Hoje a gente cantou já estava esquecido, né? Firme nas promessas de Jesus. Um hino antigo. Mas como é importante, meus irmãos, aquelas letras que tocam e que no momento de dúvida você diz: firme nas promessas de Jesus. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Eu ainda não vejo o que Deus vai fazer, mas eu estou firme nas promessas de Jesus. Os hinos então trazem essas letras e melodias importantes que a gente pode pesquisar e adequar a nossa fé ao nosso momento espiritual. E tem os cânticos espirituais, que é os cânticos que o Espírito Santo vai gerando no seio da igreja a cada geração e que serve para a nossa adoração. Meus irmãos, a gente tem um gosto especial por novidade. A gente sempre quer música nova, coisa nova, né? Mas, meus irmãos, o Espírito que inspira hoje inspirou no passado. Se eu fecho a porta da minha vida só para o que é novo, eu estou fechando a porta. Se eu abro a porta só para o que é novo, eu estou fechando para aquilo que o Espírito disse também lá atrás. Então, por que a gente não pode aproveitar tudo que Deus já disse? Meus irmãos, Jesus falou: a boca fala do que o coração está cheio. Se nós enchermos o nosso coração de palavras de fé, palavras de gratidão, palavras de amor a Deus, com as letras de salmos, hinos e cânticos, a nossa fala toda vai moldar a nossa vida. A palavra de Deus diz: falando entre si. Entre si, meus irmãos, ele está falando para os irmãos da igreja. Então assim, meus irmãos, não é que você tem que ser o crente chato lá no trabalho, que só você que é crente e você fica dando aleluia, cantando música, botando música alta, gospel. É falando entre si. Não é isso. A Bíblia fala que os descrentes creem por ouvir a mensagem de Cristo. Romanos 10:17. Mas mensagem é uma coisa, pérolas são outras coisas. Ninguém se converte vendo o irmão gritando aleluia, glória a Deus a todo momento no trabalho, principalmente se o irmão faz mal o seu serviço. Agora, se você carrega a mensagem de Cristo, vai chegar um momento que os teus colegas vão estar pedindo para você: o que você tem a me dizer sobre aquele assunto? Aí você entrega a mensagem de Cristo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Outra coisa, meu irmão, já que é para falar entre si essas coisas, a gente não pode aproveitar o tempo de mesa com os irmãos, o tempo de visita do irmão, que você vai na casa de alguém, o GA, para ficar falando fofoca, intriga, para ficar baforando autopromoção, espalhando maledicência, fazendo comentário maldoso sobre a vida das pessoas, dos irmãos da igreja. Qual que é a conversa que tem que ter entre crente? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Começa a provocar, chamar para a existência as coisas que você canta no teu dia a dia, para ver se o Espírito Santo não vai encher a tua vida. Cerca de metade do nosso tempo de culto são músicas, já repararam? Todos repararam, né? Mas isso não é aleatório, meus irmãos. A gente canta para que a gente receba aquelas letras inspiradas por Deus e expresse para Deus o nosso amor, a nossa gratidão. Se a gente trouxer essas músicas para a nossa fala, nós vamos estar potencializando a mensagem delas. O texto continua dizendo: cantando e louvando de coração ao Senhor. Daí aqui é música mesmo. O Espírito Santo gosta de música. O Espírito Santo gosta de cânticos. O Espírito Santo gosta de música cantada e tocada. É o texto bíblico.
Então, meus irmãos, se a gente junta uma coisa com a outra, se vivemos o que falamos e cantamos, uma coisa vai nutrir a outra, e a gente vai ter mais enchimento do Espírito Santo, de coração, com verdade, amor e intensidade ao Senhor. Aqui é outro ponto. Comece a selecionar mais músicas que falam de Deus do que de você, mais músicas que falam de Deus do que da sua condição, mais músicas que falam de Deus do que das suas circunstâncias. Ainda que todas as músicas que têm conteúdo de testemunho sejam importantes porque edificam a nossa vida, traga mais músicas que falam exclusivamente de Deus para o seu tempo devocional, para a sua vida, para ver se o Espírito Santo não vai querer falar coisas que você ainda não sabe. O verso 20 fala assim: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a Bíblia está falando que nos enchemos de Deus também quando nutrimos sentimento de gratidão a Ele. A palavra de Deus nos fala em Lucas 17, a partir do verso 11, a história de 10 leprosos que foram até Jesus, à distância, mas foram até o lugar que Jesus estava, pedindo para serem curados. Jesus disse assim: ajam pela fé. Lá em Levítico diz, que quando alguém recebia uma purificação, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote reintegrar ele à comunidade. Então Jesus diz assim: vai se apresentar ao sacerdote. Jesus está falando assim: creia que você vai receber o teu milagre, que o teu milagre vai vir. E de fato, meus irmãos, enquanto aqueles 10 leprosos iam, todos foram curados. Mas a Bíblia fala que só 10% voltou para agradecer. Voltou para agradecer a Jesus. E o fato não passou despercebido de Jesus. Jesus pergunta: não foram curados todos os 10? Onde que estão os outros 9? Jesus repara na nossa gratidão. Jesus repara se você tem um coração grato ou não. O Espírito Santo, Ele está contando com gratidão para encher a sua vida. Às vezes, meus irmãos, nós oramos meses, talvez até anos, por algum motivo de oração. E quando o motivo se concretiza, quando Deus realiza aquele plano, aquele sonho, aquela vontade, você agradece Ele uma semana, depois esquece de agradecer. Coloque por meta agradecer mais. Faça uma lista das coisas que Deus já te abençoou para você agradecer de novo. Não seja como os leprosos que só 10% agradeceram. Agradeça mais a Deus, o Espírito Santo vai estar também atuando na sua vida. Gratidão por ter sido salvo, gratidão por ser amado por Deus, gratidão por ser conhecido por Jesus e por conhecer a Jesus, gratidão pela igreja que nos acolhe, gratidão pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pelos recursos, pelo alimento, pela roupa, pelo teto, pelas cobertas. Agradeça, agradeça, agradeça. A gratidão enche a nossa vida de alegria e desarma preocupações. Quando você agradece por uma ação que Deus fez no passado, o teu problema presente começa a diminuir. Desarma preocupações e ansiedades. Gratidão é fundamental. Tem pessoas que estão sofrendo depressão por falta de gratidão. Eu digo isso por experiência própria. Uma vez eu quase entrei em depressão. A minha sogra teve um sonho profético e veio falar comigo: Sandro, eu sonhei que tu está passando por isso, e o Espírito Santo me disse que é falta de gratidão. Me derrubou. Glória a Deus por esse tom, porque isso me fez levantar mais grato a Deus, e a minha vida mudou. Não precisei consultar, não precisei nada. Eu posso carregar alegria no meu coração por causa da gratidão. Virou um chavão de Instagram, virou palavra de camiseta que gente... Não é isso. É realmente um profundo senso de gratidão a Deus no seu coração. E a palavra de Deus diz ainda: por todas as coisas, agradeça por tudo.
em todas as circunstâncias. Às vezes Deus diz não por uma coisa que você pediu, mas é porque Ele tem uma melhor. Às vezes Ele sabe que uma coisa que a gente quer e pede não vai fazer bem na nossa vida. Eu vi uma história de um cara que queria muito uma vaga de emprego lá em Nova York. Ele estava orando insistentemente a Deus por aquela vaga, por aquela promoção, e ele até era o mais qualificado mesmo, mas não deu certo. E ele ficou meio chateado com Deus, porque estava confiando que Deus ia abençoar naquilo. O emprego dele era nas Torres Gêmeas. 4 meses depois acontece o que aconteceu. Você não sabe das coisas que Deus está te livrando. Você não sabe o que Deus está fazendo para te proteger, meu irmão. A gente não tem consciência, a nossa visão é até a parede, Deus está enxergando atrás. Então seja grato, aprenda a agradecer. Senhor, aquela coisa que me aconteceu e que é uma mágoa no meu coração, é um empecilho para eu lidar melhor com o Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pelas coisas que eu aprendi por meio disso. Eu quero te agradecer porque o Senhor vai me habilitar a revisitar essa história e ajudar outras pessoas que passaram por problemas semelhantes. O Senhor transforma maldições em bênção, diz a palavra do Senhor. Aprenda a agradecer a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tudo deve ser feito por ordem e procuração de Jesus Cristo. Está difícil de agradecer? Agradeça cumprindo a ordem de Cristo. Sujeite-se. E a gente vai entrar no último verso que diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Meus irmãos, sempre que eu li essa passagem de Efésios sobre enchimento do Espírito, eu parava no verso anterior, porque a nossa Bíblia em português ela bota um ponto ali. Daí, como naquele curso de Efésios que eu ministrei esse ano, eu fui mais a fundo no texto grego, que é o texto original, e eu percebi que a frase no grego começa no verso 19 e só termina no final do 21. Sabe o que isso significa? Que faz parte de encher-se do Espírito Santo aprender a se sujeitar. Faz parte do enchimento do Espírito Santo desenvolvermos um espírito de humildade, de mansidão, de disposição, de aceitar a liderança de outras pessoas, de outros irmãos da igreja. Para mim foi uma grande descoberta. Meus irmãos, ao contrário do individualismo que marca a sociedade, que molda as nossas mentes, a comunidade de Cristo deve se pautar pelo altruísmo, pelo serviço, pela colaboração. Todos devem compreender a importância de ajudarmos uns aos outros e subordinar as suas próprias opiniões à liderança, à necessidade de organização e unidade em prol do bem comum. Hoje eu estou pregando aqui, de certa forma estou exercendo algum tipo de liderança sobre os irmãos que estão ouvindo. Mas antes eu estava aqui na banda, o Rodrigo é meu líder na banda. E aí ele diz: faz, entra agora na música, entra. Agora vamos fazer o solo, entra o solo. Porque no reino de Deus é assim, uma hora tu é liderado, uma hora tu lidera. Há uma dinâmica nisso. E o Espírito Santo produz em nós exatamente essa disposição de servir. Eu não tenho que estar liderando sempre, eu tenho que estar disposto a aceitar a liderança de outras pessoas, porque isso, meus irmãos, vai trabalhar a minha humildade. E o Senhor concede graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Nós estamos passando por algumas modificações. O pastor vai anunciar aí grandes novidades, né? Estamos de coisas que a igreja está vivendo, está alcançando outros patamares. Meus irmãos, aprenda a segurar um pouco a sua opinião. Gostei, não gostei, gostei, não gostei. Esse gostei e não gostei vai nos separando, sabe?
a palavra de Deus, e isso deve servir como único argumento, como único fator de decisão na nossa vida, nos diz: aprendam a se sujeitar, aprendam a aceitar a liderança, porque aceitando a liderança, Deus vai promover comunhão, soma, multiplicação, paz, união e edificação mútua. Enquanto que a nossa carne quer promover isolamento, subtração, divisão, briga, disputa e concorrência. Quanto mais eu me encho do Espírito, mais eu aprendo a lidar com a minha opinião, com humildade. Se a minha opinião ficar vencida, amém. Eu não estou falando de questões fundamentais da fé, não estou falando de doutrina bíblica. Eu posso até perceber coisas que funcionam mais ou que não funcionam. Mas, meus irmãos, a gente tem que aprender a conviver, estar com as pessoas que querem se encher dele também. Quanto mais eu me encho do Espírito, menos eu me importo se num grupo, se numa iniciativa, se num projeto, se serei eu que vou estar ali em alguma posição, não interessa. O importante é o reino de Deus. Surge o interesse maior, o interesse que não é a minha posição, a minha opinião, é o interesse do Espírito Santo, que é agir na multiplicidade de identidades de cada um de nós, nas nossas idiosincrasias, nosso jeito cada um particular de ser. Deus quer agir gerando uma comunhão, gerando uma coisa maior, gerando vida. E a palavra de Deus nos diz: aprendam a sujeitar-se uns aos outros por temor a Cristo. Isso fala o seguinte: nós devemos nos submeter à autoridade por respeito à autoridade de Cristo. Temos que aprender a respeitar isso, por obediência a Cristo. Queria pedir que a banda chegue aqui em cima. A gente vai cantar uma música, e de todos esses pontos que eu falei, eu peço para os irmãos fazer uma autoanálise. Nós vamos cantar aqui, declarar: Espírito, enche a minha vida. Torne essa letra o seu falar, o seu desejo, apresentado a Deus nessa noite. Torne a letra dessa música a sua vida. Mas acompanhando a letra dessa música, meus irmãos, vamos pensar naquilo que tocou o nosso coração. Não adianta eu só pedir que o Espírito encha a minha vida se eu estou carregando ingratidão. Não adianta só pedir que o Espírito encha a minha vida se eu não quero dedicar tempo a buscar a Ele. Se eu estou conservando coisas que não deviam mais estar na minha vida, eu estou ali preso a elas. Não adianta eu cantar Espírito enche a minha vida se eu não quero me submeter à minha ideia e estar disposto a ser vencido. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Visite agora o teu coração perguntando: em que área dessas o Senhor quer que você tenha uma posição nessa noite?